da cerimônia emocionante que a gente teve lá embaixo, do encerramento da placa e da inauguração da biblioteca Wanderley Guilherme dos Santos. A gente vai começar a segunda atividade, na verdade, da tarde, né? Que é Teoria Política e Política Brasileira, ou da maneira como foi posto aqui, Teoria e Política Brasileiras. Vão apresentar aqui na mesa a professora Argelina Figueiredo, aqui do IESP, o professor Marcelo Jasmin, ex-IUPERJ, ex-IESP, da PUC, a história da PUC, né, Marcelo? E o professor Wanderley Guilherme dos Santos. Eu queria só falar umas breves palavras, quer dizer, eu fui escolhido para, na verdade, coordenar essa mesa, porque eu sou da teoria, né? Inclusive, eu fiz até um trabalho há algum tempo, um levantamento sobre a ciência política e o papel da teoria no Brasil, que isso é uma coisa que sempre me preocupou desde que eu fazia doutorado nos Estados Unidos, ou seja, como fazia doutorado na teoria política. E nos Estados Unidos existe uma rixa muito grande entre teóricos e o pessoal da ciência política muito empírica, né, mais empírica. Então, esse é um problema que lá eu vivi diretamente, e quando eu vim para o Brasil, quer dizer, eu notei que no Brasil havia também uma tensão desse tipo, mas que aqui as coisas eram diferentes um pouco, quer dizer, a divisão não era tão pronunciada, tal, mas havia algumas linhas divisórias. Então, eu fiz esse trabalho, um trabalho que ainda não está concluído, eu apresentei em alguns lugares, eu não quero, obviamente, tomar, não é minha apresentação aqui, mas só queria mostrar o que a gente fez, na verdade, com o auxílio do Tiago Nasser, que está lá fora de óculos escuros, dá uma olhada, aquele cara de barba ali. E o que a gente fez? A gente foi para os programas de pós-graduação de ciência política, pegou todos os professores, a produção e a formação deles, e a área na qual eles produziam, né, no Brasil. Inclusive tem formação, dá para ver endogeneidade, é bem interessante. A gente vê que a USP é mais endógena de todos os departamentos, pelo menos até 2011 era isso. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção, quer dizer, isso é para outra apresentação, eu não sou apresentador aqui. E aqui o que eu fiz? Eu peguei as áreas da BCP de então e vi qual era a colocação, ou seja, qual a representação do quadro da pós-graduação de ciência política do Brasil, né, dividindo eles pelas especialidades da BCP. E aqui a gente tem, os professores se identificam, né? Vocês veem que teoria política é a segunda mais popular de todas, depois de Estado e políticas públicas, né? E aqui também a gente tem, aqui é o mesmo gráfico da divisão, e aqui a gente tem produção de artigos também, a gente pode ver por programa, e a gente vê em porcentagem como teoria política, que é o último quadro, é bem representativo em programas como o IUPERJ, por exemplo, Marcela, quase 50% da produção em 2011 era de teoria política no IUPERJ. Na USP também, ou seja, programas de liderança na área tinham uma produção muito forte de teoria política, né? Quer dizer, então, eu acho que é o seguinte, com o tempo e a prática de ser cientista político aqui no Brasil, e hoje em dia eu não me considero só teórico, não, porque eu faço, quer dizer, comecei a misturar cada vez mais uma ciência política que traz dados empíricos, mexe com tabelas, análise de dados também. Eu comecei a cada vez ficar mais desconfiado dessa tipo de cisão entre essas duas áreas, esse tipo de inimizade até que às vezes rola. E eu gostaria, inclusive, de quer dizer, colocar essas questões aqui e ver se um pouco, acho que o Marcelo e o Wanderley, que tem uma experiência muito mais larga sobre a ciência política no Brasil, conseguem iluminar um pouco esse quadro que eu só mostrei alguns traços aqui. Então, primeiro, eu vou convidar para fazer a primeira apresentação a professora Argelina Figueiredo, tá? Depois o Marcelo e o Wanderley. Obrigado. Bem, eu fico muito satisfeita e agradeço o convite para participar aqui dessa mesa. E acho muito engraçado porque eu aqui estou como representante de política brasileira, que não chega a ser propriamente uma disciplina, mas o estudo do Brasil. E espero que não seja totalmente teórica. Porque eu distingo, eu nego essa distinção muito mais a fundo. Eu acho que tem pesquisa empírica, sim. Tem muita pesquisa empírica, tem muita pesquisa que não passa de descrição e etc., mas a pesquisa que é relevante, ela parte de uma questão que é teórica, sempre. Então, sempre tem uma teoria. Eu não acho que a gente trabalha só com conceito, a gente trabalha com teoria. Seja lá qual for o range dessa teoria, no sentido de que ela pode ser uma teoria de menos abrangência e de mais abrangência. Então, eu acho isso. Bem,
Outra coisa que a gente teve, eu acho, e isso eu dou os parabéns por deixar meio a critério de cada um o que fazer na mesa. É memória, não é memória, o que você faz, balanço da área e tal. Eu vou fazer um misto, que tem mais a ver com a minha contribuição, talvez, para a política brasileira, não é para a política em si, para o entendimento da política brasileira e pensar por aí, até o Milani sugeriu que falasse sobre instituição. Eu acho que casa em algum sentido com a mesa da manhã, eu poderia estar naquela mesa, e vou falar sobre o estudo que eu venho fazendo há muito tempo do Congresso Brasileiro, das relações executivo-legislativo no Brasil, né? Mas não o que eu fiz, mas um pouco do contexto. Bem, na verdade, a parte da memória, em 91, eu fui para o SEBRAP e o Odônio chegou dos Estados Unidos, ele estava morando em São Paulo naquela época, e me disse, olha, eu fui à Mellon Foundation e eles me disseram que tem um dinheiro para dar, para estudar congresso na América Latina. Para o Brasil, eles têm um dinheiro separado. E será que você faz um projeto? Mas eu volto daqui a 20 dias para os Estados Unidos e tenho que levar um esboço. Então, foi o tempo que eu tive para fazer um projeto. Ele levou e eles deram $200 mil, que em 92 era um dinheiro que deu para a gente sustentar um grupo relativamente grande de pesquisa por 5 anos. De 91 a 96, em 96 a gente pediu um dinheiro, um financiamento para a FAPESP, que eu e o Fernando temos até hoje, que nunca parou, a gente mantém então todos os dados atualizados, dá tudo, etc. Bem, naquela época, um contexto pós-constituinte, qual era o ambiente político, intelectual para pensar o Brasil, o sistema brasileiro, né? E nesse ponto era interessante porque o acadêmico combinava muito com o ambiente político, né? O debate principal era que sistema de governo que é adequado para esse país. Então, dentro da literatura comparada, predominava a visão linziana de que o presidencialismo era uma forma, um sistema de governo problemático, quer dizer, era intrínseco ao presidencialismo questões relativas ao que se chamava de governabilidade e crise, porque, na verdade, eles estavam tentando explicar a literatura comparada, tentando explicar a crise das democracias, quer dizer, a transição para o autoritarismo na América Latina. E também, tanto na política comparada quanto na discussão brasileira, o problema do sistema eleitoral brasileiro. Quer dizer, o sistema eleitoral brasileiro seria também um sistema inadequado, porque daria margem a uma relação muito particularista entre os representantes e representados, e os representantes não teriam como pensar em questões gerais, universais, etc. Porque, nesse ponto, o sistema político brasileiro se aproximaria do presidencialismo americano, no sentido de que teria essa relação personalista entre representantes e representados, sem lugar para os partidos. Bem, o que... na verdade, então, essas duas coisas, modelo de representação, e tinha as regras de seleção que levavam a esse tipo de relação particularista. O sistema todo era centrado no próprio candidato, partido não tinha lugar. Bem, na verdade, essa combinação era vista, e aí já pelos brasilianistas, como uma combinação maldita, né? Multipartidarismo com presidencialismo. Seria, o país estava fadado ao insucesso. Naquele momento, quer dizer, é bom lembrar que o artigo do Sérgio Abranches, que é de 1988, eu não me lembro exatamente o número da dados, mas eu acho que mais para o final do ano, mas não sei nem se tinha sido promulgada a Constituinte. Certamente não no momento que ele escreveu, que deu origem
ao tão famoso presidencialismo de coalizão, que virou um rótulo que nem reforma agrária hoje, para falar do golpe de 64, que na cabeça de cada um era uma coisa. E é na cabeça dos analistas também, presidencialismo de coalizão, cada um é uma coisa. Bem, mas o que era para o Sérgio Abranches? É bem interessante rever o artigo para o Sérgio Abranches, primeiro que era 88, ainda não tinha o que hoje vem a ser chamado de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, na verdade, presidencialismo de coalizão é todo o sistema brasileiro, mas ele estava se apoiando na evidência de 46, 64 e o início do governo Sarney, e uma parte do governo Sarney. E, para o Sérgio Abranches, o multipartidarismo estava bem, não tinha problema nenhum. O problema era o presidencialismo, porque o multipartidarismo ia muito bem com o parlamentarismo na Europa, e, então, aqui, o problema era o presidencialismo. E ele terminava dizendo que se tivesse que manter o presidencialismo, com uma reforma do presidencialismo, e ele lançava a mão da ideia de poder moderador, que tinha algum tipo de poder moderador, e sugeria no finalzinho que podia ser o judiciário esse poder moderador. Joaquim Barbosa ia adorar essa ideia, né? E, então... Se a presidência fosse vitalícia. Exato. Pois é, bem, na literatura comparada, de uma maneira geral, se antes a teoria da modernização fazia aquela diferença entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, na nova literatura comparada, a diferença era entre democracias consolidadas e democracias novas. Então, você tinha esquemas de análise separados, diferentes para democracias antigas e democracias novas. Você não podia usar as mesmas coisas. E foi no meio desse debate, é óbvio que nos Estados Unidos eu estava, bem, depois eu falo isso, nesse debate que começou o projeto sobre o Congresso, e uma das orientações assim, principais que eu coloquei no projeto, que estava, era o seguinte: nós vamos estudar o Congresso dentro, porque todo mundo falava sobre o Congresso, mas não tinha um estudo sobre a instituição legislativa, não tinha um estudo. Aliás, tinha de um brasilianista menos famoso, que eu já até esqueci o nome dele também, Baclini, exatamente. Ele fazia um estudo sobre o Congresso durante o período autoritário. E, no meu levantamento de bibliografia para mandar o projeto para a Melo, eu achei um artigo da Beatriz Azeredo, em que a Beatriz Azeredo tinha sido assessora do Serra na Constituinte e continuava assessora do Serra ainda, o artigo acho que era de 90, alguma coisa assim. Então ainda nem tinha mudado a legislatura. Enfim, ela era assessora do Serra. E ele era assim, falava, o Congresso na Constituinte fez isso, e ele está assim, mas esse Congresso vai ser sempre assim, porque era um Congresso de baixo clero, não sei o quê, tarará, tarará, e enquanto não mudar o sistema de governo, o sistema eleitoral, e enquanto tiver federalismo, e não sei o quê, enfim. Tinha um pequeno trabalho do Regis de Andrade que enfatizava o fato de que a Constituinte tinha introduzido a capacidade das comissões tomarem decisões com um valor conclusivo, né? E isso ele estava prevendo o fortalecimento do Congresso. Mas as visões eram meio catastróficas. Esse Congresso vai chegar, se ele ficar fortalecido, vai chegar pior do que o 64, que impediu o governo. E aí que a gente começou a fazer um estudo de fato aprofundado do Congresso, vendo todo o processo de tramitação, que naquela época não tinha, quer dizer, o Prodazem já tinha o programa, mas a gente tinha que pedir a tramitação em papel em Brasília e depois passar tudo, enfim. Fazer levantamento de votações nominais no diário do Congresso e transcrever o voto de cada um fazendo e tal. O que
que aconteceu. E começamos a estudar bem o regimento interno, a Constituinte, no que dizia respeito. A gente notou o seguinte: na verdade, os poderes legislativos do presidente tinham crescido muito mais do que as próprias prerrogativas do Congresso. E no regimento interno, o papel das lideranças, que foi feito pela própria Câmara, o do Senado nunca mudou. Pelo menos, quer dizer, mudou pouco, mas não teve um outro regimento. Da Câmara, o papel dos líderes era distribuído grande e diferente do período anterior de 46 e 64. Enfim, a conclusão de tudo isso, quer dizer, eu esqueci de falar de uma parte, isso porque eu não consegui fazer um esquema muito bem feito, então vai ter um pouco de confusão, quer dizer, eu não fiz esquema nenhum. Aí, a coisa é a seguinte: do ponto de vista do desenvolvimento do lado da ciência política, o que a ciência política estava fazendo, a gente tinha uma coisa. Estava a ciência política americana, chamada neo-institucionalismo, e o neo-institucionalismo, que a gente achava que valia mais a pena investir, estudando o Congresso americano, exclusivamente. E você tinha uma literatura que estudava governos de coalizão, também bebendo um pouco transformando um pouco dessa literatura que era mais teórica, mais formal, etc., para os países europeus, dentro de um sistema parlamentarista, mas que o Congresso contava pouco. O que contava era, na verdade, o funcionamento das coalizões, né? E sem ver muito dentro do legislativo, vendo como se fosse, quer dizer, parlamentarismo sendo o executivo, os gabinetes, etc. Bem, a primeira comparação, eu me lembro que foi até num seminário aqui na UFRJ que o Charles convidou era eu, o Lavareda e o Charles fazer um seminário. E quando chegou na hora, eles falaram assim: o que nós vamos combinar de falar? Eu falei: mas como combinar? Eu estou com tudo prontinho aqui que eu vou falar, tá? Diferentemente de hoje, é sinal dos tempos. Aí, e o Lavareda falou: não, eu vou falar sobre mosquito. Eu começo, aquela história da professora sorteio o ponto. Caiu o elefante. Eu falo um pouquinho sobre o elefante, depois eu falo, mas um mosquito pousou no elefante, e aí eu faço toda a minha apresentação sobre o mosquito. O meu vai ser isso. Aí, e o que eu tinha para falar era o primeiro resultado, que depois até mudou, que a gente viu que mudou assim, era uma amostra da tramitação de leis, etc., mas não mudou o resultado final, depois que a gente viu que estava faltando muita coisa, porque tinha muito lixo na hora dos queries que eles faziam naquele programa imenso do Prodazem, e depois a gente completou, fez a coisa completa e deu o mesmo resultado. O resultado era um sucesso muito grande do Executivo, e isso em 92, 93, num período que você tinha muita instabilidade governamental. Tivemos o finalzinho de Sarney, o Collor, e começando já o Itamar. Nem sei se tinha Itamar, mas enfim. Aí, o primeiro trabalho que eu e o Fernando publicamos foi na revista do Nova Estudo Sebrap, que foi em 94, depois em 95 na RBCS, e o que estava, e isso eu já tinha falado no seminário do Charles, o que nós temos aqui é um padrão que parece muito mais um padrão parlamentarista de resultado de produção legislativa do que presidencialista, e que também não tem nada a ver com o processo americano. A outra coisa que eram os pontos comuns do presidencialismo e do sistema eleitoral que os Estados Unidos, quer dizer, que o sistema eleitoral dos Estados Unidos tinham com o Brasil, levava as pessoas a verem os Estados Unidos como um modelo, como às vezes leva até hoje, né? Que a gente tem um pouco dessa coisa colonizada, que hoje eu ainda pergunto, por que é bom você ter um índice de reeleição dos deputados de 90%? Porque no Congresso americano é assim? Não acho que tem que ter. Eu gostaria de ver mais competição.
e um pouco mais de renovação. Então, a gente não sabe qual é o limite certo, nem dá para você, mas as perguntas que você tem que fazer e o que está por trás das suas perguntas é que vão levar a uma postura diferente com relação ao que você vai analisar. Então, eu acho que, desse ponto de vista, para retomar um ponto que eu falei aqui, a questão não é propriamente se você está fazendo teoria ou se você está fazendo estudo empírico. Eu acho que as duas coisas se completam. Se não se completar, não é um trabalho que tem uma relevância grande, né? Então, o que aconteceu naquele momento, por exemplo, é que nós vimos que, eu estou falando nós porque eu fiz esse trabalho em boa parte com o Fernando. Em 93 o Fernando entrou na pesquisa e a gente fez uma parceria que durou muito tempo, e até hoje, no dia, nós estávamos num seminário na USP e o Fernando está falando, nós nos separamos, mas foi uma parceria de fato assim, muito boa do ponto de vista de nós dois, porque a gente tinha uma boa discussão. Inclusive, podia trocar, um ia no seminário, quando eu ia, ele nunca ia, e vice-versa, porque eu não ia discordar dele. Olha, o tempo, como é que eu estou? 3 minutos? Tá, eu acabo. Então, aí, um pouco, o que a gente fez? Quer dizer, na literatura, de uma maneira geral, a ênfase era muito na forma de governo, no sistema de governo e no sistema eleitoral. Eu acho que a gente mostrou que o caso brasileiro levava ou dava base para outros tipos de interpretação e de abordagem, em que a centralização do processo decisório podia fazer bastante diferença, que na verdade isso aí, em termos assim, aqui no Brasil, levou um pouco. Eu acho que a gente teve essa discussão se frutificou, mas, num certo sentido, parecia assim. Eu acho que isso é uma parte do trabalho científico. Muitas vezes você estuda uma coisa, por exemplo, acho que no caso do Congresso, uma abordagem institucional tinha o que mostrar de novo, mas não é porque eu acho que a instituição tem alguma prevalência sobre outro tipo de variável independente que possa explicar alguma coisa. E então, eu perdi. A gente tem que pensar um pouco. Isso eu queria voltar. Perdi. Não, que olha só, não só que instituições importam, mas que tipo de instituições importam. E, por exemplo, dentre as instituições constitucionais, regras que dizem respeito à centralização de poder nas mãos do Executivo tem importância, e isso não só no presidencialismo, tem estudos clássicos sobre parlamentarismo que mostram isso também, coisa que não era tomado como tal, né? E, da mesma maneira que regras que não são constitucionais também têm muita importância na organização do processo decisório e pode produzir resultados não esperados. Isso não significa, então, o que nós tentamos mostrar é como que depois o comportamento dos parlamentares se pautam por algumas dessas regras, por incentivos que algumas dessas regras dão. Quer dizer, o papel que, é óbvio que os líderes partidários sabiam o que eles estavam fazendo quando eles aumentaram o seu papel dentro do regimento, mas os parlamentares poderiam fazer 1000 revoltas contra os líderes, e não fizeram, porque muito logo eles perceberam que com um executivo tão forte, sozinhos, eles não podiam fazer nada. E isso eu acho que foi uma contribuição. Quer dizer, diferentemente de que parlamentar faz e ameaça, etc., você tem que ver se ele tem condições de fazer o que ele está ameaçando. E os daqui sabiam que eles não tinham. Então, eles tiveram que aumentar o poder dos líderes sindicais. Quer dizer, serviu para reforçar
o poder desse líder, que era a única maneira deles levarem as suas demandas individuais. Então, quando se fala hoje que você tem clientelismo, etc., tem fisiologismo, mas isso está subsumido aos interesses dos partidos. Eu queria dizer que nem sempre os interesses dos partidos são os mais louváveis também, né? E que é uma outra coisa que tem que entrar na discussão. E com isso, a gente não estava querendo dizer só o que veio a ser, de que os partidos são fortes na arena parlamentar e são fracos na arena eleitoral. Eu acho que uma coisa não pode ser desligada da outra. Eu acho que não faz sentido dizer isso, porque eles são fortes na arena parlamentar, porque eles estão pensando na arena eleitoral. Senão eles não estariam lá. Se não tiver efeito eleitoral, não vale nada. Então, eu acho que você tem esse processo de consolidação e essas duas áreas têm que se juntar para a gente poder, de fato, fazer uma interpretação, como o Jairo estava querendo que a gente fizesse, um pouco mais global de funcionamento do sistema brasileiro. E tem também o fato de que hoje a gente tem 25 anos de vida democrática, as coisas vão mudando um pouco também, mas numa determinada direção. E aí eu falei com o Jairo que ia aceitar o desafio dele de ver uma análise do Congresso no governo Lula e Dilma, e eu não vejo que a direção está mudando no Brasil. Você tem alguns conflitos a mais ou menos em uns governos ou outros. Eu acho que a gente tem que levar em conta várias coisas que estão incluídas quando você pensa em estudar a realidade brasileira, não é só regras, etc. Eu acho que ideologia conta num determinado sentido, também tem importância para as políticas que fazem, e aí tem reações diferentes, enfim, tem várias coisas. Mas, em termos de funcionamento do sistema político, eu não vejo nenhuma mudança de natureza do que eu e Fernando escrevemos no ano 2000. Quer dizer, desde 94, mas enfim, é isso aí. Eu não sei se eu fui mais analítica um pouco, e se fui memória demais, mas enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigada. Bom, gostaria já de convidar o professor Marcelo Jasmin. Obrigado, João. Sempre que eu venho aqui, eu fico muito emocionado, e por um defeito, que eu não sei se é de caráter, deve ser, eu acabo ficando doente. A última vez nós estávamos numa banca de tese, o João estava comigo, eu tive uma fibrilação atrial aguda no meio da banca, sentado ali, eu ficava assim quieto, não queria interromper a defesa. Hoje eu consegui ficar gripado, então vocês desculpem aí a minha voz, deve ter algum motivo. O professor César Guimarães está aqui, não? Ah, bom. Eu também fiquei em dúvida. Tem alguma coisa a ver com isso? Eu estou evocando porque eu preciso de proteção. Está sentado aqui nessa mesa, ao lado da Angelina, minha bibliografia, ao lado do João, meu companheiro de História dos Conceitos, e pelo menos 2 publicações, né, João? E Vanderlei Guilherme, meu orientador de estudos em 1983, né? Eu já estou falsificando, é antes, mas... E nessa emoção toda é, de fato, difícil. E eu também fiquei em dúvida sobre o registro da minha fala. E ontem, um pouco no meio dessa gripe, eu sentei e comecei a escrever, eu não revi o que eu fiz, e fiz uma pequena lembrança que ficou no meio do caminho, de memória, porque eu acho que o trabalho, né, Carlos, quando o Carlos me convidou, acho que o trabalho de memória que a BCP está fazendo é muito importante. Há alguns textos esparsos, né, alguns são citados naquele projeto que vocês mandaram, acho que para a Ford, né? Mas tem outros, tem o texto do João, né, que ele mesmo se referiu aqui, o Cícero Araújo também, na parte de teoria, naquelas edições da Unpox, né, Quem é Quem, na Ciência Social Brasileira, eu não sei se é assim o nome, né? Quem ler na Ciência Social Brasileira, há um artigo longo sobre teoria também. Esse material tem que ser também recolhido, mas eu acho que é muito importante, né,
esse material mais direto também das entrevistas, né? Eu, por exemplo, li uma entrevista do Vanderlei, que consta numa dissertação de mestrado, né, Vanderlei, de um rapaz chamado Marcelo Sevai Bricker Moreira, o diálogo crítico à teoria poliárquica no pensamento político de Vanderlei Guilherme dos Santos, onde ele trabalha, né, com a obra do Vanderlei, mas há ali um anexo com uma longa entrevista que eu acho que é absolutamente fundamental para ser recuperada do ponto de vista desse processo de memória, quem sabe mesmo de uma eventual futura história da ciência política, né? Então, eu vou tentar fazer duas coisas, se der tempo. Uma é ler isso que eu escrevi, espero que esteja mais ou menos decente, que lembra um pouco a minha memória em relação à teoria política, né? Eu fui diretor da ABCP e fui coordenador durante 6 anos da área de teoria política da ABCP. Mas o que acabou acontecendo, que eu comecei a falar disso, eu tenho que falar do UPERJ. Não tem como sair daqui. E, se der tempo, uma segunda coisa que eu queria discutir um pouquinho, até uma das coisas que a AG nos pôs, né, que mesmo dentro da área de teoria, né, é como se nós pudéssemos pensar que é um trabalho empírico de história do pensamento político brasileiro e uma teoria abstrata, e nós nunca resolvemos isso. Eu também não sei resolver, mas eu acho que valia a pena voltar a essa conversa, né, na medida em que for possível. Bom, então, meus agradecimentos, né? O UPERJ, né, foi onde eu fui parar na minha memória. O UPERJ, o IESP, né? O UPERJ, não o novo UPERJ, o antigo UPERJ, o atual IESP, não é? Não a cópia, o original, não a farsa, mas a tragédia. Esse foi o lugar onde eu aprendi a conhecer e a prezar a relevância maior da teoria política, onde eu aprendi quão frágil é uma ciência política e também uma teoria qualquer que não sejam capazes de refletir sobre as suas próprias condições de emergência, de possibilidade, sobre os limites e o alcance dos seus conceitos, sobre a sua produtividade no mundo, ligada tanto à capacidade de abstração de argumentos, que eventualmente se emancipam da gênese, da sua gênese, como a sua inevitável inscrição no contexto que a permitiu emergir como um saber, seja como filosofia, seja como ciência. Isso eu aprendi aqui. Em primeiro lugar, na continuidade das discussões que se deram na sequência dos cursos de Teoria 1, que eu fiz com Vanderlei, e de Teoria 2, que eu fiz com César e Vanderlei, e de Teoria 3, que eu fiz com Sérgio Abranches, também notável professor. Teoria 2 eu fiz 2 vezes. Não sei se Vanderlei vai se lembrar disso, mas para mim é inesquecível. Eu fiz um curso com Vanderlei de Teoria 2 e, por motivos pessoais, eu não conseguia fazer o meu trabalho. E aí fui lá negociar com ele mais um prazozinho, né? Depois do prazo, e me dá mais um mês para eu fazer esse trabalho e tal. E, morrendo de medo, né? Tinha o primeiro ano do mestrado, entrei lá na sala do Vanderlei. Tenho medo até hoje, eu olho para ele assim e fico medo. Entrei na sala dele e falei qual é a estratégia, né, que eu vou usar, qual é a cascata que eu vou lançar para ele aqui para dizer, minha mãe morreu, minha tia, mas isso era muito pesado, eu não conseguia, né? Aí eu olhei para ele e falei, professor Vanderlei, eu queria mais um prazo para fazer o trabalho. Aí ele olhou para mim e falou assim, você acha que você fez o curso bem? Eu falei, não fiz. Ele falou, mas por quê? Aí eu olhei para ele e falei assim, porque eu estou inteiramente apaixonado por uma moça. Você se lembra disso? Aí ele olhou, era verdade, ele olhou para mim, né? E falou assim, tá bom, meu filho, então vamos fazer uma coisa, não faz trabalho nenhum, não. Vai lá encontrar essa moça, no ano que vem você faz o curso de novo e você faz o trabalho. Não sei se você se lembra, eu fiz o curso, então, com César e Vanderlei, Teoria Política 2, pela segunda vez. Nós passamos, então, de Maquiavel a